Porque muitas crianças se afastam do evangelho, mesmo tendo sido criadas na igreja, mesmo tendo pais cristãos, mesmo conhecendo a palavra. Este é o segundo vídeo deste tema. Eu vou deixar aqui nos cards o primeiro vídeo. Se você não assistiu, corre lá depois e assiste também, porque eu sei que você será edificado com ele. E você que é professor e educador infantil saberá como lidar com suas crianças, já pensando nisso, para que o seu ensino, o seu discipulado seja focado em crianças que irão frutificar para o reino, em terrenos férteis. É claro, não tem como nós sabermos qual semente vai frutificar, né? Como a palavra mesmo diz, tu não sabes qual semente vai frutificar, se esta ou aquela. O seu papel é semear em todas as terras. A boa terra, a terra fértil, irá produzir o seu fruto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Roseli Silva, criadora deste canal. Eu espero que você seja edificado com estas mensagens. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Assiste os vídeos que nós já subimos aqui. Tem bastante conteúdo bom para você aprender a educar, a ensinar suas crianças, para você discipular com excelência, com qualidade. Eu tenho 20 anos de experiência com o Ministério Infantil e eu tenho certeza que eu tenho algo a ensinar para você, principalmente se você está iniciando agora. Então bora lá para o conteúdo. Um dos motivos pelo qual crianças se afastam da igreja na vida adulta ou na juventude é decepções com pessoas e líderes, a fofoca, brigas internas, hipocrisia e escândalos envolvendo líderes ou membros da igreja são causas principais de decepção. E não deveria, né, gente? As pessoas não devem sair da igreja ou do Evangelho de Cristo por ter decepção com pessoas que ali estão. Nós sabemos que a igreja é como um hospital, está ali para receber pessoas de todo tipo de enfermidade, de todo tipo de pecado, porque nós sabemos que a igreja é um local de cura, cura emocional, cura espiritual. São pessoas doentes que se achegam a Cristo em busca de cura para a sua alma. Então não é para as pessoas que estão ao seu redor na igreja que nós devemos olhar, é para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Outro motivo são as dúvidas não respondidas. Os jovens, ao crescerem, podem não encontrar respostas satisfatórias para as questões complexas sobre a vida cristã e a Bíblia, sentindo falta de um acolhimento autêntico. E muitas das vezes eles saem em busca dessa resposta no mundo afora, o que não deveria. Se você tem dúvidas, tem inquietudes, pergunte para Deus. O Senhor pode responder às suas questões, às suas dúvidas. Deus não vai se decepcionar se você o questiona. Nós lemos na Bíblia muitos episódios em que os cristãos, os servos do Senhor, fazem muitos questionamentos a Deus. Jó foi um deles. Nem todos os questionamentos de Jó foram respondidos, mas isso não deixou de ser questionado. Ele sempre perguntava ao Senhor. Mas muitos nós vimos que Deus respondeu. Outro motivo é a busca por autonomia e novas experiências. A transição para a vida adulta, especialmente na universidade, pode gerar um desejo de explorar outras perspectivas de vida, focando em sucesso pessoal, carreira e liberdade. E aqui entra um papel fundamental de você que é professor e educador no Ministério Infantil. A palavra, ela precisa estar tão bem plantada, tão bem enraizada, de modo que quando ela tenha acesso com outras culturas e com outras religiões, muitas delas pagãs, ela vai ter a convicção da sua fé. E esse desejo de conhecer novas culturas e novas religiões não vai penetrar o coração dessa criança, porque ela está bem alicerçada na palavra, ela tem certeza da razão da sua fé. É como Paulo escreveu, nós precisamos estudar a palavra a ponto de estarmos prontos para receber acerca da nossa fé para quem nos questionar. Outro motivo é uma fé baseada apenas no contexto familiar. Muitas vezes a fé não foi pessoalmente assumida,
mas vivenciada apenas por conformidade com a família, resultando em afastamento quando a pessoa assume o controle da própria vida. Então nós precisamos diferenciar quem está na igreja das crianças que você está discipulando. Quem está na igreja porque tem convicção da fé, ou quem está na igreja somente porque os pais levam, porque os pais seguem aquela determinada religião, seguem a fé cristã. Não, a criança que está ali entregue na sua salinha, ela precisa saber o motivo dela estar ali. A fé precisa ser implantada no coração dela. Ela precisa saber o motivo daquela reunião. Não é apenas uma distração ou um passatempo. Não. Não é entretenimento. É uma semente lançada para germinar. A palavra precisa adentrar o coração da criança para que a fé cresça. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você entra na sua salinha, o que precisa ser ministrado à criança é a palavra, porque a palavra é a Bíblia, é as Escrituras que vai germinar a fé no coração desta criança. Um outro motivo é a necessidade de autenticidade. Algumas pessoas se afastam por não se sentirem à vontade em estruturas religiosas tradicionais, buscando uma espiritualidade mais autêntica e focada na relação com Deus e não na instituição. E aqui há um problema, tem muita gente que fala assim: eu sirvo a Deus, mas eu não vou para a igreja, eu não preciso, eu acredito que eu não preciso estar ali na igreja para servir a Deus, o que não é verdade. Porque assim, para que a fé entre no seu coração, ela vai entrar por intermédio da palavra, mas quem vive uma fé de fato, ele sabe, ele tem consciência que ele precisa ter comunhão com os demais irmãos. Por mais que esses irmãos tenham falhas, por mais que a gente possa presenciar alguns escândalos na igreja, porque são pessoas e pessoas pecam. As pessoas tendem a ceder, a se inclinar para o mal, mas mesmo assim nós precisamos estar ali no templo, porque é lá que nós somos edificados, é lá que o irmão vem nos dar uma palavra de ânimo. E não tem como eu seguir a minha fé sozinho. O corpo de Cristo é unidade, eu preciso ter comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Outro motivo são influências externas, o mundo, mudanças de estilo de vida, amizade e relacionamentos com pessoas não crentes podem levar a um distanciamento gradual. Nós precisamos também prestar atenção nas amizades dos nossos filhos, dos nossos alunos. É claro, aqui entra mais a presença dos pais. O professor na escola dominical não tem como influenciar nisso. Quem precisa orientar sobre o tipo de amizade que essa criança vai carregar e vai cultivar é os pais, tá? O professor pode até orientar num domingo, mas a responsabilidade é sempre dos pais. Outro motivo são os conflitos com dogmas e posturas, discordâncias sobre posições da igreja em temas políticos, sociais e morais afastam os jovens, especialmente quando a visão institucional é sentida como superprotetora, sufocando ou desconectando do mundo real. Um outro motivo que não justifica, mas que leva muitas crianças que cresceram na igreja a se afastar do evangelho na vida adulta é a falta de exemplo em casa. A ausência de uma prática de fé genuína e visível por parte dos pais é um fator significativo para o abandono. E por que eu falo que não justifica? Porque a criança que foi crescendo no evangelho, se ela de fato conhece as escrituras e vive a prática dessa fé na igreja, e ela não tem um bom exemplo em casa, ela não deve se desviar por isso. Por quê? Ela conhece as escrituras, conhece o caminho, a palavra já foi semeada em seu coração. E por que eu disse que não justifica? Porque a criança que cresceu no evangelho, conhece as escrituras, teve uma educação de qualidade na sua igreja, no seu templo, ela não deve se afastar por não ter um exemplo de fé viva em casa. Mas apesar de tudo, gente, não há motivos para uma pessoa se afastar da fé, se afastar do evangelho. Se a pessoa se afastou, foi uma decisão única e pessoal. Não devo buscar desculpinhas.
Se eu conheço o Evangelho, se eu fui de fato discipulado e eu estou servindo ao Senhor e eu me distanciei, foi uma decisão pessoal minha. Não há desculpa para mim. Se eu abandonei a fé, foi uma decisão pessoal minha. Eu posso até listar algumas dessas coisas para preencher, para ter o que responder a quem me questiona, mas não há desculpa. Foi uma decisão pessoal. Mas o seu papel como educador é continuar semeando. Como eu disse no início do vídeo, nós não sabemos qual semente lançada vai frutificar. Nós devemos semear em todas as terras. E terra aqui significa as crianças que chegam até você, que você tem o privilégio e a oportunidade de falar do amor de Cristo. Amém? Agora eu quero falar para você sobre o Ministério Infantil com Propósito. É um curso, um treinamento que eu desenvolvi após o meu retorno do campo missionário. E eu espero que você seja edificado, que ele te ajude nesse treinamento e com suas crianças. Você precisa investir no chamado que o Senhor te entregou. E também temos os arquivos da Visuais Bíblicos, que são facilitadores do nosso trabalho. Eu sei que a nossa vida é corrida, nem sempre dá tempo da gente elaborar os visuais da aula, e a Visuais Bíblicos chegou para solucionar esse problema. É só você baixar e imprimir. Os valores são simbólicos e adquirindo este material você estará semeando no meu ministério também. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Conte aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você conhece algum outro motivo que levou crianças a se afastarem do Evangelho na vida adulta, mesmo conhecendo a palavra, que eu quero ouvir o teu testemunho. E compartilhe este vídeo com mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!